Olá, galerinha, boa tarde. Tudo jóia com vocês? Meus amores, nós vamos abrir nossa apostila de história hoje, tá? Hoje nós vamos estudar história na página 180. Essa aula de hoje a gente vai poder conferir também no site da escola, tá, gente? A tia gravou videoaula e tem lá no site da escola. Então, caso tenha ficado mais alguma dúvida, vocês podem conferir lá no site, tá? Depois eu vou mandar o link para vocês. Então, vamos lá. Página 180. Nós vamos estudar agora, né, sobre o colonizador e a vida nos engenhos. Então, vamos lá. A tia vai fazer a leitura e depois a tia vai explicar. A história dos povos indígenas começa a mudar quando colonizadores decidiram vir para o Brasil para tomar posse das terras. Isso foi em 1500. Então, foi quando o Brasil foi descoberto, né? Então, vamos lá. A colonização do Brasil foi determinada pelo governo português, a fim de explorar as terras brasileiras e dela retirar mercadorias que pudessem ser vendidas na Europa, enriquecendo Portugal. Então, o governo, né, português lá, o rei na época, veio de lá para cá, viu aqui no Brasil, viu que tinha muita coisa que valia a pena em questão de dinheiro, né? E começou a explorar o Brasil. O que quer dizer explorar? Ele começou a ir para os lugares, ver o que tinha, descobrir o que tinha, e começou a levar, tirar do lugar aqui do Brasil e levar para a Europa. Isso inclui ouro, inclui muitas coisas, as nossas árvores, as plantas, tudo que dava dinheiro na época, eles acabaram levando para a Europa, né, para Portugal. Então, continuando. Interessados em fazer comércio e ganhar dinheiro, os colonizadores trouxeram para cá a cana-de-açúcar para ser plantada num local chamado de engenho. O que é engenho? Está até destacado aí na apostila de vocês. É a grande propriedade onde se plantava e se produzia o açúcar. Então, sempre que vocês escutarem falar de engenho, questão de história, vocês vão lembrar que era o local, né, onde ficava a grande casa, né, a grande propriedade, uma fazenda, e lá era produzido o açúcar, tá? Que foi trazido da Europa, né, de Portugal para cá, para poder aproveitar o solo e para eles gerarem dinheiro. Então, continuando a leitura. Nessa época, não havia cidades, apenas aldeias indígenas. Quando chegavam ao Brasil, os colonizadores desembarcavam próximo às praias e escolhiam um local para construir armazéns, para guardar suas mercadorias. Com a aglomeração e o vai-e-vem dos colonos, começaram a surgir os primeiros povoados, chamados de vila. Então, como surgiram as primeiras vilas? Surgiram conforme foram chegando bastante gente de Portugal, eles paravam no porto e dali eles ficaram. Então, tinha como todo mundo morar em um lugar só, cada um foi para um cantinho e começou a construir sua casinha, começou a construir seu armazém, né? E isso foi criando as vilas, cada um em um canto, tá? Aí embaixo da apostila tem o que a tia já explicou, engenho, né? Grande propriedade onde se plantava e produzia cana-de-açúcar. E temos essa foto, né? Essa foto, você vê que é uma foto bem antiga, né? Em preto e branco. A gente consegue ver o que na foto? Uma capela, né? Que tem a cruzinha. E pouca coisa, né? Não é nada comparado ao dia de hoje, né? Então, vamos lá. A tia vai trocar aqui. Mas vocês vão ficar pouquinho coisa nessa página. Depois vocês já vão trocar de página também. Essas vilas geralmente eram chamadas pelo nome do santo do dia ou do santo da devoção do fundador, como São Paulo, São Vicente e São Sebastião, tá? Então, nessa foto que tem aí na apostila de vocês, essa daqui, foto de uma vila que ela ganhou o nome, né, de santo. Eles ganhavam o nome de santo do dia. Portugueses
Eles são muito católicos, então eles chegaram aqui no Brasil trazendo a religião com eles, tá? Então agora sim vocês vão trocar de página junto com a tia. Agora nós vamos para a página 181. Na página 181, nós temos lá em cima: com a chegada dos portugueses, muitos aspectos no modo de vida indígena mudaram. Alguns objetos utilizados pelos portugueses, como machado, tesouro e facas, por exemplo, despertaram o interesse dos indígenas, que passaram a fazer algumas trocas. Para conseguir esses objetos, eles realizavam o corte da árvore pau-brasil, que era muito apreciada pelos seus colonizadores portugueses, que a comerciavam por toda a Europa devido à importância da madeira e de seu corante. Foi o que a tia falou, eles começaram a explorar, tirando o ouro e tirando as árvores. As árvores é o pau-brasil. Então, hoje em dia, essa árvore aí é muito difícil de encontrar, porque eles tiraram tudo, praticamente, né? Era uma árvore que dava muito dinheiro. Então, eles não que a árvore desse dinheiro, mas assim, era uma árvore que valia muito dinheiro. Aí eles levaram todas as árvores. Vamos continuar lá. Observe abaixo o mapa dessa época. Nele é possível identificar indígenas no corte das árvores ao longo do litoral brasileiro. Aí vocês conseguem ver, né, aqui no mapa, que o litoral tá como? Tudo sem árvore, tudo desmatado já. Eles chegam pelo litoral, ó, tá vendo? Chegando no navio aqui, chegando no navio. E eles vão ficando pelo litoral, formando as vilas e vão destruindo. E eles vão entrando, né, pro Brasil, lá dentro, e vai destruindo. Então, é uma coisa que na época, né, era muito comum. E só tinha os índios, então os índios não tinham como se defender muito, né? Já vai trocar aqui, mas vocês continuam na mesma página. Nesse período, a extração do pau-brasil ocorreu de forma predatória ao longo do litoral brasileiro e garantiu grandes lucros para os portugueses. Para essa extração, os colonizadores usaram a mão de obra indígena. O que isso quer dizer? Quem que trabalhava? Eram os portugueses? Não. Quem trabalhava eram os índios. Então, eles chegaram aqui no Brasil e já pegaram os índios para trabalhar. E os índios fizeram o quê? Obedeceram, né? Começaram a trabalhar. Então, vamos lá, continuando. Interessados em fazer comércio e ganhar mais dinheiro, trouxeram para cá a cana-de-açúcar para ser plantada na região do Nordeste. Na região Nordeste do Brasil, né? A região do Nordeste. Para trabalhar na extração do pau-brasil, no plantio da cana e na produção do açúcar, os colonizadores precisavam de mais gente e foram buscar escravos africanos. Então, aí, nessa época, começou a vir os escravos para o Brasil, que até então era só índio. Chegaram os portugueses, ficaram índios e portugueses, agora começaram a chegar os escravos africanos. Então, ficou índio, os portugueses e os escravos africanos, certo? Então, continuando. Assim, os colonizadores passaram a viver nos engenhos, adotando um modo de vida basicamente rural. O convívio dos portugueses com indígenas e africanos provocou a mistura do costume dos três povos e certos hábitos incorporados no dia a dia deles. Porque cada um tem seu costume, né? Cada canto tem seu costume, cada país tem seu costume. E quando mistura muito assim, igual misturou 3 países totalmente diferentes um do outro, foram cada um pegando um pouco daquele hábito, certo? Então vamos lá, próxima página. Página 182. Observe a imagem abaixo, que representa as principais dependências de um engenho. Então, como que era o engenho antigamente? Era uma fazenda, né? Só que era um lugar bem grande, não era pequena. E era dividida, igual vocês estão vendo aqui. A casa grande, a casa principal, ficava no meio do terreno. Era a casa onde moravam os donos da terra, né?
quem tinha dinheiro, a família do dono. Aqui, o canavial, onde eles plantavam cana-de-açúcar, tá? Na parte de trás, as roças, onde era só o mato em si. Aqui, perto da Casa Grande, você vê que tá bem perto. A senzala, você vê como é a senzala. É um lugar comprido, né? Só que não parece uma casa, igual a Casa Grande, né? E aqui do lado a moenda. Moenda é onde eles faziam, né, uma espécie de comida. Como as pessoas viviam no engenho? Então vamos descobrir agora como que era a vida das pessoas. Então vamos lá, próxima página, crianças. A Casa Grande era o lugar onde vivia o senhor do engenho com sua família, colonizador português e o proprietário da Casa Grande. O senhor de engenho foi, durante um longo período da nossa história, um líder local com um grande prestígio social e possuidor de muita riqueza. Ou seja, quem morava na Casa Grande? O colonizador português, o proprietário, né? Então, era quem tinha o dinheiro. Ele morava sozinho? Não, morava com a família. Então, vamos continuar. Ao longo dos anos, desenvolveu muitos povoados em terras brasileiras, abriu estradas e plantou roças para a alimentação do povo, que para tudo dependia do engenho. Então, eles começaram a trabalhar nessa parte de plantio, abrindo as estradinhas, né, para as pessoas poderem passar. Alguns tinham cavalos, alguns andavam a pé, outros andavam de carroça. E foi assim que foi, né, se tornando a cidade, né, graças ao engenho. Continuando, a Casa Grande tinha vários cômodos, utilizado por toda a família e pelas pessoas que passavam pelo engenho para visitar ou falar de negócios. No interior das casas, a decoração era simples, pois a maioria dos móveis era produzido no próprio engenho, com a madeira retirada das matas. No entanto, havia também certos objetos, como prataria e alguns móveis que vinham da Europa. Então, a maioria era feito por eles mesmos, né? Mas alguns eles traziam da Europa, principalmente a prataria, né? A prataria, a parte de comer, garfo, esses negócios assim, eles traziam de lá. Então, vamos lá. Todo o trabalho do interior da casa era feito por mulheres escravizadas, que cozinhavam a mesa, era farta e bem servida. Lavavam e passavam a roupa com ferro a carvão. Então, como que eram os escravos? Ele vinha, né, homem, mulher, às vezes criança. Então, eles deixavam as mulheres para as tarefas domésticas, né, dentro de casa, limpava a casa, fazia comida, passava roupa, como vocês estão vendo aí, né? Ajudava muitas das vezes as donas da casa, as esposas do proprietário, né, a se arrumar. E os homens ficavam com a parte de serviço, né, mais pesada, no plantio, tomando conta dos animais, limpando a parte de fora, né, sem ser da casa. Então, continuando lá. Pela manhã, os escravizados iam buscar água nos riachos para abastecer a Casa Grande. Como não havia rede de esgoto, todos os detritos eram jogados em fossa ou riacho. Então, acordou, eles iam lá pegar a água, né? Jogar a sujeira que tinha no banheiro, né? E fazia isso todos os dias, todas as manhãs. Então, aqui já vai trocar por causa da foto, para vocês poderem ver a foto aqui, tá vendo? Vocês continuam na mesma página, no 173, eu mudei só para vocês verem a foto. Então, vocês estão vendo aí na foto a família, né? Que o dono do engenho, a esposa e os escravos. E aqui, ó, tá vendo? As crianças escravas, conforme a tia falou. A mulher escrava tá limpando. Agora, não sei se é limpando ou abanando. Eu acho que tá limpando. E o homem
escravo tá aqui esperando a ordem do patrão. E você vê que tem uma outra pessoa aqui, uma outra escrava, né? Essa pintura é do Jean-Baptiste Debret, Jantar Brasileiro, em 1897. Agora sim, né? Vocês vão trocar de página e vocês vão para a página 184. Lá vocês vão encontrar essas outras duas fotos que a tia colocou aqui. Observe algumas cenas desse cotidiano retratada nas pinturas do pintor francês Jean-Baptiste Debret. Então, aqui no cantinho, né? Vocês estão no cantinho da tia e a primeira imagem de vocês aí na apostila. Sinhá e sua filha costurando. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Sinhá é a esposa do engenho, eles chamavam assim. E a filha costurando. Aqui os escravos, tá vendo? As crianças escravas, como a tia falou, vinha escravo, né? E aqui na foto embaixo, essa aí, ó, embaixo ao lado, né? Nós temos a família passeando pela vila. Você vê, ó, o pai. Aqui, nessa foto aqui, o primeiro é isso mesmo, é o pai, o filho, né? Os filhos, a sinhá, e aqui os escravos que vão junto para poder tomar conta, né? Então, vamos lá. A tia vai trocar de página aqui. Vocês continuam na mesma página. Vamos continuar analisando a foto que a gente tinha visto lá de como eram as casas, né? Como era o engenho. Então, prosseguindo. Ao lado da casa grande ficava a senzala e a capela. A senzala era a moradia dos escravizados. A senzala era a moradia dos escravizados. Construída de madeira ou pau a pique, nem sempre tinha divisões internas e boa ventilação, apesar do calor. Nas fazendas, onde tinham poucos escravos, eles dormiam nos porões da casa grande. Então, eles só construíam a senzala quando tinha muito escravo, que aí tinha espaço para ocupar. Se vocês voltarem lá na página, deixa eu ver, 182, vocês vão ver que é um lugar grande, né, para poucos escravos. E aqui, né, a qualidade de vida deles eram boas? Não, porque eles tinham privacidade? Não, tá falando aqui, ó. Nem sempre tinha divisões internas, então era tudo junto. Então um escravo conseguiria ver outro escravo e não teria privacidade. E principalmente ventilação, que tá falando aqui que não tinha boa ventilação. Então, no calor, eles sofriam, né, com calor, já que não tinha boa ventilação. Então, vamos lá. Muito interessante. E os portugueses continuaram a vir para o Brasil somente por causa dos engenhos e do plantio de cana-de-açúcar? Aí ele está respondendo: não. Com o tempo, as filas foram crescendo e sua população foi aumentando. E a descoberta do ouro na região de Minas Gerais atraiu a vinda de inúmeros portugueses para cá. Então, viu, a tia falou no início que eles levaram as plantas, né? Levaram as árvores, que foi ao Brasil, e levaram o ouro, né? Então, chegou na descoberta do ouro, eles começaram a ficar interessados. Por hoje é só. Na próxima aula de história, a gente conclui essa parte para poder encerrar essa apostila. E fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar mensagem, tá bom? Beijo, meus amores. Amo vocês.